Salve todos, com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações, não sou hoje maternamente, amém? Irmãos, essa noite, o Senhor Deus me deu uma revelação, o qual me deixou muito feliz, né? E eu quero agora, nesse momento, relatar essa revelação que tive, né? Eu sonhei que apareceu um letreiro no céu, e esse letreiro dizia, 190 dias, a vinda. Só dizia isso. Mas no meu conceito eu sabia que se tratava da vinda de Cristo para iniciar essa grande obra de Deus aqui na terra. Ou seja, se tratava da incorporação de Cristo. Então, irmãos, para se cumprir a profecia do que a irmã White fala, né? Do poderoso anjo de Apocalipse 18. Mas antes disso, irmãos, antes do poderoso anjo de Apocalipse 18, a irmã White viu anjos subindo e descendo a terra e preparando-se para um grande evento, né? Ou seja, ela viu os anjos da preparação. Então, como será isso? Nós sabemos que agora, a partir de janeiro, começa a contagem regressiva para um mês após começar o derramamento do Espírito Santo no povo de Deus. Então, em fevereiro começa o derramamento do Espírito Santo, que é os anjos da preparação. Ali Deus vai derramar o entusiasmo santo sobre o seu povo. Eles vão receber o entusiasmo santo e começar a pregar a mensagem, né? Fazer aquele movimento, né? E esse movimento é para preparar o povo de Deus para quê? Para o poderoso anjo. É que a irmã White fala, vi anjo descendo e subindo ao céu, preparando-se para um grande acontecimento. Aí ela fala, então eu vi o poderoso anjo clamar fortemente, caiu a grande Babilônia. Então, esse movimento que vai acontecer agora, a partir de fevereiro, é uma preparação para o povo de Deus se preparar para a vinda do poderoso anjo, que será em 190 dias, a partir do dia 3 de dezembro de 2024. Então, irmãos, estamos muito próximos, né, de chegar a esse período para o poderoso anjo iniciar a sua obra. Irmãos, quero falar para vocês uma coisa. Esse poderoso anjo é o próprio Cristo. Ele virá para realizar essa última obra de Deus aqui na terra. Agora, como será? Como será isso? Será que ele vai vir na pessoa dele para batalhar contra a besta sua imagem? Não. Ele virá através da incorporação. E como será essa incorporação? Porque nós sabemos que 144 mil, eles vão chegar a um tempo que eles vão estar com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração. Mas é assim que é a incorporação? Não. Os 144 mil vão estar dessa forma, mas não vão estar com Cristo incorporado neles. A incorporação é a divindade unida com a humanidade. Ele vai se unir com a humanidade para realizar essa última, vai incorporar na humanidade. Para vocês entenderem melhor o que é a incorporação, é a mesma coisa da encarnação. A diferença é essa. Quando Cristo encarnou, ele entrou na barriga de Maria e ali começou a criar uma criança, nasceu uma criança ali, começou a gerar uma criança e aquela criança estava encarnada ali, o Filho de Deus, né? Já a incorporação, Cristo vai entrar no corpo de uma pessoa adulta já, mas vai tornar uma só pessoa, né? Enquanto estiver incorporado, quem vai estar ali é Cristo. Vai tomar de conta daquela mente, daquele corpo, daquela pessoa, para realizar essa última obra de Deus aqui na terra. Então, não é uma coisa só de um poder que meu esposo vai receber. Não, não é só um poder. É o próprio Cristo que vai vir. Todos que verem a incorporação vão reconhecer que é o Filho de Deus que está ali. Entendeu? Não é a mesma coisa de somente um poder que vai vir do céu para o seu povo. Não é isso. É a presença do próprio Cristo, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, né? Essa informação, né? Que o Senhor Deus me revelou essa noite, né? Que dentro de 190 dias começará ali o período da incorporação de Cristo. Cristo virá para incorporar, para realizar essa última grande obra de Deus. A incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan.
é uma mistura do divino com o humano, para cumprir o que está escrito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 33, o verso 22. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Como também Gênesis capítulo 49 e o verso 18, o patriarca Jacó, falando a bênção para Dan. A tua salvação espero, ó Senhor. O patriarca Jacó não somente chamou Dan de Senhor, mas também espera a salvação na primogenitura de Dan. Irmãos e irmãs, a encarnação de Cristo ocorreu na primogenitura de Judá, para cumprir a bênção a Judá. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Quando ocorreu a ressurreição de Cristo no terceiro dia, ali estava se cumprindo, Judá subindo da presa. A morte é uma prisão. E nós vemos claramente em Apocalipse que Cristo é o leão da tribo de Judá. É por isso que ele vai incorporar, o leão da tribo de Judá vai incorporar na primogenitura da linhagem de Dan, porque a profecia é bem clara. Deuteronômio capítulo 33, verso 22. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Bazã, monte de Deus, monte elevado, como está escrito em Salmos. E então Cristo, ele vem, como foi revelado através de sonho para a sua serva, Deuselene Souza. Estamos na contagem regressiva de 190 dias para acontecer a incorporação de Cristo, como está escrito na Bíblia, que Dan é leãozinho, assim como Judá é leãozinho, o divino misturou-se com o humano na primogenitura de Judá. Assim também Dan é leãozinho. O divino se misturará com o humano na primogenitura da linhagem de Dan. Então, é por isso que Dan é leãozinho, porque Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. E todos os que acompanham este canal Profecias Finais sabe que eu sou de Israel, como sou da linhagem de Dan, sou o primogênito da linhagem de Dan. E agora Deus revela em sonho claramente para a sua serva, Deuselene Souza, que tem 190 dias para ocorrer a incorporação de Cristo. Uma mistura, o divino com o humano, em uma única só pessoa. É por isso que o Senhor Deus revelou para a sua serva, Deuselene Souza, ainda em 2020, que o meu nome será Elias Joanã, porque eu sou o Joanã e Cristo é o Elias. Ele virá para fazer o trabalho profético que está profetizado em Malaquias capítulo 4. Eis que vos enviará o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, é o Cristo enviado que será o Elias dos últimos dias, como o próprio Pedro falou em Atos capítulo 3, e o verso 19 ao verso 21. Então, Pedro fala o período do refrigério pela presença do Senhor. Então será enviado o Cristo, e ele fala no verso 21, é a restauração de todas as coisas. Então quem restaura, a profecia é para restaurar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse trabalho é o trabalho de Elias. É por isso que a incorporação de Cristo, a pessoa que o receber, ele terá o nome duplo. Elias
é o Cristo incorporado. Joanã é aquele humano que recebe a incorporação. É por isso que o meu nome será chamado Elias Joanã, pelo fato da incorporação de Cristo, o divino com o humano. Quando a pessoa me chama de Elias Joanã, está crendo, está confirmando que Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã. Elias é o Cristo, Joanã é a minha pessoa, e a incorporação é uma mistura, assim como foi a encarnação. A natureza do Filho de Maria tornou-se na natureza divina do Filho de Deus? A resposta é não. Foi uma mistura, o divino com o humano, uma única pessoa, Jesus Cristo. Assim também, a natureza de Joanã, ele tornar-se-á na natureza de Cristo? Não. É uma mistura, o divino com o humano, a incorporação, o divino com o humano em uma única pessoa, na pessoa de Elias Joanã. Então, que Deus seja louvado. Nós estamos na contagem regressiva para o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18. O anjo que ilumina a terra com toda a sua glória, exclamando com potente voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Uma batalha contra a besta e a sua imagem, o próprio Cristo incorporado em seu servo Joanã. Então, ele será chamado Elias Joanã, a incorporação de Cristo. Então, louvado seja o nosso grande Deus. Ele mesmo virá e realizará esta última grande obra do Evangelho aqui na terra. Amém e amém. Cumprirei a minha promessa. Outra frase dizia: virei a ti. E a outra dizia: eu te amo. E outra dizia: todos saberão que eu te amo. Então vem a última frase que dizia: honrarei a tua posteridade. Então, nesse sonho aí, Cristo falou: cumprirei a minha promessa, virei a ti. Um sonho que mexeu muito comigo, me deixou muito abalada. Eu sonhei que meu esposo estava conversando com uma senhora. De repente ele começa a falar da palavra de Deus para essa senhora. E eu estava ali um pouco distante dele, eu estava conversando com meus filhos. E de repente eu escuto uma voz como de estrondo, uma voz muito forte e potente. Ou seja, meu esposo começou a pregar para essa senhora e de repente veio uma voz sobre ele, né? Uma voz como se fosse assim, de estrondo, como se fosse um rugido de leão, uma voz que abalava tudo. E ali eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás ele estava falando com aquela voz. Era uma voz muito bonita, mas ao mesmo tempo muito forte, muito potente, que dava medo. A gente vê ali o poder de Deus, o semblante dele ficou como um semblante de leão. Então eu comecei a clamar a Deus: meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a gritar e clamar a Deus. Nesse momento começou a vir temor sobre mim.
Todos os meus pecados vieram diante de mim. Eu comecei a clamar a Deus por misericórdia e perguntar o que estava acontecendo. Então, nesse momento, veio um poder sobre mim. E eu corri lá de onde eu estava para onde o meu esposo. E ele estava falando aquelas palavras maravilhosas. Não me recordo as palavras agora, mas quando eu acordei, eu ainda estava me recordando ainda as palavras, né? Eram umas palavras que eu nunca vi, né? E ele falava em alta voz, uma voz de estrondo, né? Como se fosse estrondo, como se fosse águas, como se fosse uma voz que não existe aqui na terra. Então eu saí correndo assim, nós estávamos em um terreno limpo, né? Não tinha nenhuma plantação, era um terreno muito grande. E eu saí correndo naquele terreno, né? E eu clamava a Deus e ao mesmo tempo pedia misericórdia. Então meus filhos nesse momento começaram a clamar a Deus também. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estávamos assombrados com aquela voz que vinha do meu esposo, falando como um leão, falando como estrondo, falando de uma forma muito potente, muito forte. Então eu dizia, meus filhos, eu avisei para vocês dessa hora, né? Então eu corria naquele terreno e quando eu chegava no final do terreno tinha uma cerca. Então eu ia voltar novamente para onde estava meu esposo. Quando eu virei a frente para voltar, então eu avisto que vem vindo uma bola de fogo do céu e os querubins vêm vindo logo atrás. E quando eu vejo os querubins, então eu acordo, né? E quando eu acordei muito, muito abalada, muito mesmo. Eu estava ruim, estava passando mal, né, com esse sono. Foi um sono muito terrível, né? E eu pedi para o meu esposo levantar, acender a luz e comecei a relatar o sonho para ele. Me arrepiava todos os cabelos, né? E, irmãos, foi terrível esse sono, né? Então, o que eu pude compreender é que está chegando a hora, né? Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui.